Sejam muito bem-vindos ao Escanteio número 1, porque a gente gravou o piloto que foi o número 0, mas esse é o segundo episódio no caso. Eu sou a Jay, estou aqui com o Fernando Martinho, meu colega, para esse bate-papo. Pra gente começar, o que vamos ouvir hoje? Fala, Jay. Porque se vocês não sabem, a gente tem trilha sonora pra conversa aqui. Para não ficar aquele silêncio entre uma fala e outra, uma pausa, a gente sempre escolhe uma trilha. Dessa vez a gente vai por de Gotham Project, tá? Um projeto que... É um projeto mesmo, assim, era um projeto, né? Tanto vem esse nome, é Gotham Project, projeto Gotham. Gotham, para quem conhece a Argentina, eles têm uma mania de inverter a ordem das sílabas. Então, Gotham, na verdade, é tango, projeto tango, Gotham Project. A gente vai ouvir hoje. Curioso. Tá, no episódio 0 a gente falou sobre Josh Cavallo, né? Que ele é um jogador de futebol australiano que se assumiu gay publicamente. E nesse episódio, Fernando Martinho, qual é o nosso tema? Cara, vamos falar dele, né, cara? Essa fera aqui, Zlatan Ibrahimovic, que chegou ao gol número 400, né, Jay? Isso, no último domingo, né? E é uma marca redonda, né? 400 gols e, detalhe, 150 no campeonato italiano, na Série A. Esse é um número bem expressivo. E foi no jogo contra a Roma. Exato. E foi o seu 11º gol também aí, né? Então, 400 no total, 150 no italiano e 11 contra a Roma. 11 contra a Roma, esse dado eu não sabia. E justamente contra a Roma, ele faz esse gol número 150, número de 150 na Série A, 400 da carreira dele. E ele supera como jogador mais velho da Série A fazer um gol, justamente superando Francesco Totti, ídolo máximo da Roma, que dispensa muitas apresentações, né? Ele fez isso no Estádio Olímpico, né, que foi o grande anfiteatro aí que o Totti jogou. E, cara, o Ibra é um personagem especial. Ibra pros íntimos, né? Ibra, né? Se refere muito a ele como Zlatan, né? O primeiro nome dele. Mas ele é personagem de capa da nossa próxima revista. A Córnea 15, que está em pré-venda no site. E a gente vai lançar no mês de novembro ainda, se tudo der certo. Tudo indica que sim, a gente sempre atrasa um pouquinho, mas faz meio que parte do jogo aqui. A gente fala novembro, costuma ser lá pro dia 30, né? Não é dia 15, é dia 30 de novembro mais ou menos. Hoje estamos em dia 2 de novembro. Terça-feira, uma terça-feira, feriado, trabalhando aqui na nossa lojinha aqui no Estúdio Bazar. Quem não conhece, estiver em São Paulo, cola aí, a gente troca uma ideia. Rua Augusta, 1371, sobre a Loja 9. Isso, a gente tem aqui nosso estúdio, aqui também é o nosso escritório, onde a gente trabalha. A gente já falou disso no programa anterior. E a Córnea 15 vai ser lançada, a gente vai também fazer a venda aqui nesse espaço que eu estava falando. Bom, Ibra, que aí para muitos nem é tudo isso, e por outros é o ídolo. O que você acha dele, Fernando Martinho? O Fernando Martinho tem uma relação aí, uma paixãozinha? Não, tem uma admiração, claro, né, pelo Ibra, enquanto jogador, é um cara que está se provando. Falava-se. Tem jogadores que são muito midiáticos, né? Falava-se que ele era muita mídia, muito marketing, né? Fala-se muito isso. Falava-se isso na época do Beckham. Que o Beckham era muito marketing, que não tinha essa bola toda. Depois que acaba a carreira do cara, e tu vê que o cara joga no altíssimo nível, igual o Beckham, até os 36, 37 anos. Salvo engano, o Beckham se aposentou com 37 ou 38, acho que eram 37. Não dá pro cara ser marketing e se sustentar na carreira. Tanto tempo, né? Em várias ligas, igual o Beckham jogou. O Beckham foi pra MLS, aonde o Ibra também chegou a jogar no mesmo time, inclusive, no LA Galaxy. E o Beckham volta para a Europa, depois de ter ido para a MLS, volta para a Europa, joga no Milan e no PSG. Então não dá para o cara jogar nesses clubes que jogou, sendo puro marketing, né? Não dá para sustentar. Mas o Ibra também tinha um pouco disso, é um cara extremamente midiático. Só que a diferença do Beckham, que é uma celebridade, assim, né? Casou com uma Spice Girl, que já era muito famosa quando eles se casaram. Ele passou a se chamar Spice Boy. Tem um exemplo bom de casos que não é a mulher que fica famosa pelo cara, né? Isso é o contrário. Ele ganhou projeção a partir do casamento com a Victoria Adams, que virou Victoria Beckham após o casamento. E o Ibra tinha um pouco disso, mas a diferença dessa mídia, né? Desse personagem muito midiático. Mas a diferença é que a origem do Zlatan ela é muito de rebeldia, muito problemática.
E é isso que a gente vai falar na Corner 15, tem um pouco de spoiler aqui, mas esse artigo, ele é longo, porque ele é muito baseado num documentário que está na Netflix, ou estava pelo menos, chamado, em inglês, Becoming Zlatan. Só que eu percebi que tem um erro aí de semântica. Porque o documentário inteiro é mostrando ele se transformando de um garoto mimado, rebelde, problemático, que nasce num contexto na Suécia, filho de pais imigrantes. O pai dele é bósnio, a mãe dele é croata, salvo engano, mas quase certeza que é isso. E também o pai tem uma religião, a mãe tem outra, quer dizer, tem uma questão. O fato dos pais terem ido para lá já é uma questão, né? A gente tem que entender que a Europa viveu uma diáspora dos Balcãs ali durante os anos 80, ele nasce em 81, e sobretudo nos anos 90. Nos anos 90 é quando isso realmente explode, porque a Iugoslávia, nos anos 80, ainda se mantinha de pé, né? Você tinha lá um regime ainda socialista deles, bem mais aberto. O regime socialista da Iugoslávia, aliás, ele é muito interessante, o Pet fala muito bem disso. Aquele programa da Ana Maria Braga, tem uma entrevista clássica que ele fala, mas e aí, como é que foi a sua juventude na Iugoslávia? Ele nasceu nos anos 70, o Pet, né? Foi muito sofrido, uma pergunta, né? Com aquela imagem de país socialista, a Paula falou, não, todo mundo com trabalho, país muito rico, ela faz cara de parede, não entende nada. Porque a Iugoslávia tinha uma economia próspera, era um regime bem mais aberto do que os outros países alinhados à União Soviética, que não estavam dentro do bloco soviético, mas que compunham o Pacto de Varsóvia. Mas a Iugoslávia, nos anos 80, já começa a apresentar tensões étnicas que culminam depois da morte do Tito, que era esse grande ditador ali, que também, ao mesmo tempo, por um lado, ele era muito ditador, mas ele conseguia dar essa unidade à Iugoslávia, que era composta por várias repúblicas. Como eu falei, o pai do Ibra é bósnio, a mãe é croata, então essas nações, vamos chamar assim, compunham a Iugoslávia ali, e existiam problemas étnicos e religiosos, né? Isso nos anos 90 explode com o fim da Iugoslávia, e a gente vai ver hoje a seleção da Suíça, a seleção da Suécia, a seleção da Noruega, é composta por muitos jogadores dessa origem balcânica. Bom, voltando ao Ibra. Então a origem dele já é um pouco tensa, porque ele é filho de imigrantes numa Suécia nos anos 80. Não é agora, nos anos 2000, 2010, em que isso é muito mais comum. Ele é um precursor dessa geração de jogadores que nascem fora, né? Que nascem na Suécia vindo com origem de fora. E o sotaque dele é característico da região ali de imigrantes em Malmö. Ele não nasce num ambiente ali que ele simplesmente tem um nome diferente. Não, ele está num lugar que já era composto por imigrantes. Então ele sofria preconceito na Suécia, né? E era um jogador já vistoso, jogador muito alto, chamava atenção por vários elementos. Em 95, né? Ele com 17 anos já tinha essa altura, 16 anos. Então ele surge muito novo no futebol. Ele tem a possibilidade de ir para o Arsenal, se eu não me engano, mas ele faz só um teste. Ele acaba indo para o Ajax, da Holanda. E o documentário mostra muito essa parte da chegada dele em Amsterdã e os problemas que ele foi enfrentando, né? Relacionamento com o treinador, ele era um cara que criava muito problema, não queria saber muito de tática. E esse documentário, Becoming Zlatan, mostra, na verdade, o inverso disso. É Becoming Ibrahimovic, ou seja, se tornando Ibrahimovic. Por quê? Ele tinha um problema com o pai, tinha uma relação problemática com o pai, e ele não queria usar o nome de família, o nome do pai nas costas, ele usava o nome Zlatan na camisa. E culmina com, justamente na temporada que ele decide usar o nome Ibrahimovic, é quando ele deslancha na carreira. Então esse texto, né, esse artigo da Corner 15, que está em pré-venda, adquira a sua, com desconto. Clubecorner.com.br. Isso, está lá disponível, clubecorner.com.br, já à pré-venda, com desconto. A gente sempre faz isso, né? Lança a venda um pouco antes do lançamento, justamente para oferecer um desconto. E a gente também tem planos, né? Pacotes para ser membro do clube, receber todas as publicações da Corner de 2021. Se você entrar para o clube agora, você recebe tudo de uma vez só praticamente, né? Porque falta novembro e dezembro aí de publicação. Enfim, voltando ao Ibra. Ele é esse cara que desperta muita leitura. Não é só campo e bola. Não é se ele foi melhor. O ídolo dele de infância, inclusive, era Ronaldo, né? Ele tem fotos dele. No livro, inclusive. Exatamente, tem fotos dele com ele criança.
e justamente venerando muito o Ronaldo, esse camisa 9. Tem um vídeo que, se a gente procurar aí, é bem legal, que antes de um jogo Inter e Milan, ele jogando pela Inter e o Ronaldo no Milan. O Ronaldo já veterano, e que ele fica... A declaração dele aqui do Ronaldo para ele, né? Fico muito honrado em saber que servi de influência para um atleta do nível do Ibra, que hoje influencia tantos outros jovens jogadores. O Ibra, antes de começar o jogo, assim, pontapé inicial, assim, né, o Ronaldo, não sei se era o Kaká, assim, para dar o kick-off, né, o pontapé inicial. E o Ibra fica assim, tipo, manjando o cara, né? Tipo, paquerando, um crush que tá ali diante dele, assim. Uma coisa meio de infância mesmo, né? Tô aqui do lado dele, né? Pô, tô jogando no mesmo campo que esse cara, não precisa, jogando contra, né? Pô, realmente a realização de um sonho. E o Ibra desperta todas essas leituras, né? Fora do campo e bola, que a gente estava falando. E é esse cara que aos 40 anos, 28 dias, faz um gol e supera como jogador mais velho a fazer um gol na Série A italiana, superando o Totti, que é uma lenda do futebol. Então, assim, ele tem esse aspecto da bola, pra gente olhar e ver, cara, qual o tamanho do Ibra na história do futebol mundial. E acho que ele tá aí naquela galeria de melhores jogadores que nunca ganharam uma Champions, melhores jogadores que nunca... Ele jogou uma Copa do Mundo? Agora eu tô em dúvida, acho que não. Ele jogou uma Euro. Copa do Mundo ele não jogou. Porque ele, quando dava pra ele jogar, foi em 2014, e ele já tinha se abandonado a seleção sueca. Teve até uma campanha na época, enfim, e agora ele voltou a jogar pela seleção da Suécia, enfim, é um cara turbulento, um cara que tem altos e baixos, assim, de relacionamento. Ele tem uma imagem conturbada também na Suécia, né, como os suecos o enxergam, porque a forma como ele fala, como eu falei, o sotaque dele em sueco, enfim, depois o cara meio que supera isso, né, ele já tá com 40 anos, já tá aí na meia idade, né, já não é um jogador ali que está ainda brigando pelo seu espaço. Já conquistou tudo. Ele podia ter parado há 5 anos e estava bem de vida, bem de grana, bem de tudo. Já tinha uma história linda no futebol. E o interessante é esse, né? É isso que eu estava falando. Né? Não é só o futebol ali que a gente fala do Ibra, a gente fala de outras coisas também, né? Por isso que a gente está aqui, eu estou aqui falando sem parar. Sobre ele. Melhor parar. E aí o que eu falei no início dele ser ídolo para alguns e nem tudo isso para outros, né? E aí no jogo ele fala que ele, depois do gol 400, ele fala que o fato da torcida rival ter xingado ele, ter vaiado ele, isso estimulava ele, né? Isso é muito da personalidade dele, que nós brasileiros falamos que os jogadores são marrentos, né? Quando eles se comportam desse jeito. E ele é bem isso, assim, né? No estilo brasileiro de se falar. Exato, o Ibra me remete a Romário, a Túlio, do ponto de vista folclórico, né? Mas o Ibra é um frasista também, né? Ele foi um cara que peitou um gênio do futebol mundial, peitou no sentido de fazer declarações contra o Guardiola. Chamou o Guardiola de filósofo, mas com uma conotação negativa. O filósofo isso, filósofo aquilo. Mas esse filósofo, esse Guardiola, foi quem queria o Ibra também. Mas eu me pergunto aqui, quem errou nessa história? O Ibra que não se adaptou ao Guardiola? Ou foi o Guardiola que quis o Ibra? Não foi o contrário, não foi o Ibra que pediu, posso jogar no Barcelona? O Guardiola cedeu o Eto'o para a Inter em troca do Ibra e o Barcelona ainda pagou muito dinheiro por isso. Então acho que esse é um ponto bastante cinzento da história do Guardiola, para não dizer negativo aí, que desperta essa análise e fala, peraí, Guardiola, tu tem pontos aqui também, né, a serem explicados aí. Um time fantástico do Barcelona. O Ibra faz 18 gols em La Liga, algo assim. Na temporada ele faz acho que 25 no total. Mas o Messi estava voando. O Messi fez 35 gols, se não me engano. E o Ibra, na minha opinião, até foi bem. Mas havia um pouco disso, né? Ele é esse cara que... Ele não é um operário, nunca foi, né? Ele chegou no Barcelona consagrado. Ele não chegou lá como uma jovem promessa para se adaptar ao jogo de um time. Quem contratou esse cara sabia quem estava contratando, era para ter adaptado o jogo a ele também. Então, assim, acho que tem questões aí. E ficou muito marcado pela derrota daquele Barcelona para a Inter de José Mourinho, aquele ferrolho, aquele jogo. O Ibra estava nesse Barcelona, isso ficou um pouco estigmatizado. O Ibra acaba saindo na sequência dessa temporada, vai para o Milan, para o rival do time que ele jogava antes, para a Inter. Enfim, então acho que o Ibra é muito interessante por isso, que é o cara que fala, é o cara que não tem medo de falar, que se acha bom.
um vídeo que a gente compartilhou até nos Reels, né, de uma entrevista para a ESPN, que é fantástico. Ele pergunta para ele jogava na MLS, se ele se considerava o melhor jogador do campeonato, né, norte-americano de futebol. Mesmo tendo um que era considerado, no momento... Com melhor desempenho. Estava no auge, que era o Carlos Vela. O mexicano, exatamente, que tinha feito fala... 19 gols, não sei quantas assistências, blá blá. 19 gols e 12 assistências, se eu não me engano. E ele falou assim, você ainda se considera o melhor jogador? Ele fala, de longe. Ele tem quantos anos aí? Ele falou, o Carlos, no caso, tem 29. Ele falou, com 29 eu tava onde? Na Europa, ele. Big difference. Muita diferença, né? Uma diferença grande, exatamente. Quer dizer, aos 29 tá no futebol norte-americano, que é um futebol periférico, não deixa de ser, emergente. E você tá na idade do Ibra ali com 35, 36 anos, devia ter uns 36 nessa época. Acho que foi há 4 anos atrás. Não, foi menos tempo, foi em 2018 ou 2019, por aí que ele fala isso. Foi há 2, 3 anos atrás, no máximo. 38. Ele tinha lá seus 37, 38, né? Então, assim, ele não estava no auge da carreira dele, mas ainda desempenhando um bom futebol. Tanto que ele vai para o Milan depois disso e é aí o protagonista de um time que está na liderança, brigando aí por retomar o seu espaço no futebol italiano e europeu. Esse é o nosso Ibra, que a gente consegue ficar aqui falando mais quanto tempo, Jay? Vamos lá. Tem a série na Netflix. É série ou documentário? É um documentário. Documentário na Netflix. Tem o livro. E aí tem mais alguma coisa que a galera pode buscar pra... A Corner 15, Corner 15, óbvio. Não, mas se a gente já falou... Tá em pré-venda, mas já vai sair, então já vai lá. Eu recomendo muito esse filme porque mostra muitos bastidores, assim. E como eu disse, é a matriz dessa matéria que ilustra a capa da Corner número 15. E o livro é uma autobiografia. Eu, particularmente, tenho problemas com autobiografias, embora não seja não é um ghostwriter, é uma pessoa que escreve por ele, digamos assim, né? Ele conta a história para uma pessoa, essa pessoa transcreve e faz os seus arranjos ali. É um livro ilustrado, né? Tem literários. imagem. Um livro com fotos, saiu pela editora Realejo, editora Realejo de Santos, uma editora parceira. Tenta... tá a capa aqui. E eu recomendo fortemente o livro, como eu disse, é uma autobiografia, então assim, se o cara já é egocêntrico, numa autobiografia ele sente mais à vontade. Aí tem lá desde o início, ele vai mostrando. Numa autobiografia o cara sente muito mais à vontade, porque tem páginas e mais páginas para Não é pequeno, né? falar de si. É um livro bem extenso, um livro de mais de 400 páginas. E o documentário ele tem esse viés autoral do diretor, né? É o que o diretor edita, o que ele quer mostrar e tal. E é muito interessante que mostra um outro jogador que era bem problemático também, o Mido, um egípcio que jogou naquele Ajax, que era um Ajax ali que não era mais o Ajax dos anos 90, era um Ajax que estava ali início dos anos 2000, querendo retomar ali o seu espaço perdido, né, dos anos 90 no futebol europeu. E, então era um ambiente um pouco turbulento também. E o Ibra, no meio disso tudo, transforma isso num coquetel bem interessante, né? Briga com o técnico, derrota no campeonato, eliminação, qualquer coisa. O Ibra não ficava calado também, né? Mas essa relação dele com o pai eu acho mais interessante, né? Porque tem muito a ver com a origem dele. As pessoas são muito produtos, né, do seu contexto, né? Ninguém nasce num tubo de ensaio. Então, o Ibra tem todo um contexto que transforma ele em algo muito, muito, muito interessante. É isso. E aí eu vou fazer um programa de TV aqui, que a gente até brincou antes, que eu falei sobre as torcidas, né, de vaiarem o Ibra, e a gente vai falar sobre Grêmio, sobre o episódio de domingo, né, da torcida do Grêmio, e, enfim, é polêmico, torcida violenta, é torcedor ou não é? O que você acha disso, Fernando? Então, Jay, violência no futebol, né? Assim, tem que acabar com a violência no futebol. Como é que a gente faz isso? Eu sinceramente não sei. Tá? Quando se fala em não são torcedores, são vândalos, não são torcedores, são bandidos, eu discordo veementemente. O que eles estão fazendo ali é atitude de vândalos, sim. Mas que motivou, no caso, né? Qual é a chave que está virada? É a paixão pelo futebol, é uma paixão estúpida, né? E a gente não sabe de tantos crimes passionais, exato, né? De assassinato passional, né? O que falam, né? Levando isso para um homem e mulher, né? Digamos assim.
é o que muito se fala, o homem que agride uma mulher ou que estupra uma criança é tido como um monstro. Porque afasta, né, do ser humano, que ali é uma pessoa, é um parente, é alguém próximo. E não é um monstro, né? É alguém que tem capacidade de fazer aquilo, ponto. Porque quando fala monstro, você leva ao lúdico, né? Aquela coisa distante, o bizarro. E não é tão bizarro assim, no sentido do ser humano poder fazer aquilo. Então, quando você coloca não é torcedor, são vândalos, você afasta que é uma pessoa que é apaixonada pelo aquele clube, como você que não era capaz de fazer aquilo. O monstro, né? Assim, as pessoas se transformam, né, em figuras irreconhecíveis, muitas vezes até por elas, né? Quando você tira essa pessoa desse contexto, exemplo, um torcedor lá que tenha sido identificado na arena do Grêmio, você vai entrevistá-lo, né, com uma câmera, microfone e tal, ele se coloca, não, estava no calor do momento, ele volta, ele mesmo fala assim, não, me arrependo, muitas vezes vai acontecer isso. Mas o ponto aqui é outro, né? O ponto é como acabar com isso, assim. Eu fico pensando sempre numa forma e não encontro, porque as soluções são sempre muito fáceis. E a gente acaba caindo, mesmo pessoas progressistas, que se dizem de esquerda, acabam caindo em soluções que nunca serão soluções, reducionistas, e isso é muito bolsonarista, né? É ter sempre uma solução fácil para problemas muito complexos. Vamos exemplificar. Quais seriam as soluções fáceis? Acabar com torcida visitante, por exemplo. Ali, não era um problema da torcida do Grêmio com a do Palmeiras. A gente viu uma cena patética, né? Dos torcedores... Se socando pelo vidro. É patético, mas ao mesmo tempo, tem outra leitura sobre isso. Mas a gente viu o torcedor do Grêmio entrando no campo. E detalhe, eles não foram agredir os jogadores, eles foram agredir o VAR. Sim. Que aí é um subtópico que eu acho que não é menor, que o VAR é errático, é tão errático quanto o ser humano, porque não é um robô que está definindo o que é o que não é, né? É um ser humano que está vendo aquela imagem por um ângulo específico e tem ali uma linha que tem que ser traçada, piriri, pororó. Tá querendo levar uma precisão científica para o futebol que ele não precisa ter. Para o futebol, querem transformar o futebol em mais justo, então a gente está querendo transformar a própria essência do futebol, que é um time jogar muito melhor que o outro e não ganhar, porque a bola bate na trave, porque tem um pênalti às vezes que não é marcado, e às vezes é marcado. Então assim, a injustiça ela faz parte do futebol. Tá, mas levar o VAR... Beleza, isso acontece no VAR. Mas o que leva o jogador, o torcedor querer agredir o cara que tá fazendo o trabalho dele, já que é só o trabalho dele. Mas... Tem que fazer o que é técnico ali, o que tá... Mas agrediu a cabine do VAR, não agrediu... Não, sim, mas isso não faz sentido. Mas faz sentido você torcer pra um time... Faz sentido? Vamos pensar aqui. É uma coisa meio tiro no pé. A cabine representar alguém, entendeu? Poderia ser alguém ali no lugar da cabine. Vamos pensar... É um tiro no pé que eu vou fazer aqui. O torcedor é quem alimenta o mercado do futebol, né? Porque no final das contas ele é o consumidor e é ele quem faz ter mídia, publicações de futebol, camisa de futebol, ter todo um consumo é o torcedor. Se não existisse o torcedor, esse consumidor, a gente não estaria aqui, não existiria milhões e milhões sendo pagos para os jogadores, para profissionais de imprensa, enfim, e de marketing, e de toda a indústria do futebol, do entretenimento que é o futebol. Ah, mas não é entretenimento, é esporte, beleza, eu até concordo com isso, e aí que eu vou chegar na história da torcida e na violência. Violência. Quando fala que quer acabar com esse tipo de torcedor, esse é um discurso extremamente elitizante. É um discurso que quer levar a classe média para os estádios. Não, mas você está falando que a educação tem necessariamente a ver com classe? Não necessariamente. Eu não estou falando isso. Tá, se você está falando que é como se as pessoas inferiores não tivessem educação para se comportar no estádio. Eu estou dizendo que esse discurso é um discurso que quer levar a classe média para o estádio. Tá? Não falei em educação. Tá, vai, continua. Conclua. Eu falei em perfil econômico. O cara que paga mais por um ingresso tende a se comportar de outra forma. E a gente sabe que isso é verdade também, aí que eu chego. Que esse discurso, ele promove uma solução imaginária, e quando você vai para a prática, quem está com um copo de cerveja no Gabigol, estava num setor caro do Maracanã.
Mas na origem da discussão, todo mundo ia concordar que o ingresso tem que ser caro, que aquele tipo de torcedor que invadiu lá na Arena do Grêmio tem que ser excluído. E quem é esse tipo de torcedor? É o que fica lá atrás, na geral e tal, que quer ficar em pé. Então essas soluções, elas não são simples. Não passam por... temos que tratar o problema da violência no futebol como exemplo para a sociedade. Bonito, né? Mas como? Como? Cadastrando o cara? Não, mas eu acho que no fim é tentar se conscientizar, se politizar e policiar o outro. Acho que eu entendo o que quer dizer, mas se a gente não pensar que lá as coisas podem ser mais fáceis ou melhores, tipo, isso vai pra sociedade no todo e vai continuar o que é. A homofobia, o racismo e sem fim, sabe? Eu acho que é um lugar que é menor, que daria pra controlar por ser menor. E o estádio não é um lugar pra você se rebelar, entendeu? Tipo assim, eu sou machista, eu não posso ser em casa, ou no trabalho eu vou, sei lá, eu vou agredir, eu não posso bater em casa, não posso bater no meu coleguinha e vou fazer isso no estádio. Acho que é um lugar que as pessoas se abrem e não deveria ser esse lugar. Vou voltar àquela cena meio patética dos torcedores se batendo, né? Com vidro, né? Com aquela mureta ali de vidro, não sei como é que chama aquilo, os separando. Quem que eles estavam colocando em risco ali, a não ser eles mesmos? Eu fico pensando muito nisso, né? Quando a gente fala não pode acontecer, o que não pode acontecer exatamente? Por quê? Aquelas pessoas ali estavam... Se alguém não quisesse brigar, fugia. Sei lá, chama a polícia. Eles foram ao encontro de um do outro, tá? E o que é interessante é que existem visões extremamente de esquerda que corroboram com essa minha fala, que é o quê? Esse tipo de narrativa de não pode haver homofobia, não pode haver racismo no estádio de futebol, elas tendem a esterilizar aquele ambiente e não resolver o problema de fato. Como eu disse, mas aí a gente não faz nada? Não, mas espera aí, não vamos buscar soluções fáceis. Tá? Porque a gente vê campanhas contra a homofobia, contra o racismo no futebol, que não tem um viés prático. Elas têm um viés assim, não pode acontecer ali, para não prejudicar o meu time. Sim. Mas qual o impacto disso em realmente a pessoa refletir sobre a homofobia? Ela fala assim, beleza, eu não posso fazer ali para não prejudicar o meu time. Mas eu continuo sendo homofóbico. Eu não sei até que ponto isso gera realmente uma reflexão ou não. Tipo, ele se segurar pra não fazer, pra não xingar, pra não ter um comportamento assim, mas só pra o clube não ser punido, porque a maioria das vezes o clube é punido por isso, por ele, pelo torcedor, né? E quando a gente vai pra sociedade, a gente sai dali, hoje vamos ficar dentro do campo. O discurso ele é sempre muito cristão, né? E o cristianismo é muito vinculado às alas mais conservadoras, né? As alas, portanto, mais homofóbicas, né? E não vejo o debate contra a homofobia no futebol se estendendo para além do futebol. Então ficou uma coisa meio hermética que não sai dali. Parece que quer acabar com um problema no futebol, que é um problema da sociedade. Então eu vi uma fala do Carlos Eduardo Mansur, para quem eu mando um abraço, que ele falava muito disso, dizendo que o problema é do futebol, sim. Eu falo assim, não, o problema não é do futebol, só. E aí eu digo mais, quem faz a segurança em estádio é a polícia militar. Não é a polícia do futebol. Então, as coisas estão cruzando, sabe? Não dá pra gente pensar assim, acaba com a torcida visitante, não acaba com a violência no futebol. Acaba com o bandeirão, não pode ter bandeira, não acaba com a violência no futebol. Acaba com a torcida organizada. Por anos ficaram proibidos em São Paulo. Por anos. Não acabou com a violência em volta do futebol em São Paulo. Essa violência continua acontecendo em outros lugares. Aí volta a questão da voluntariedade. Tu quer ir lá, tu quer ir pra uma arena, entrar na porrada com o teu torcedor rival, vai, cara. Não existe um MMA? Existe, não existe? Sim, mas Cadê o Estado preocupado com a saúde do elemento que tá ali naquele octógono? São atletas, né? Cada um tem suas regras. Mas eu não posso ser atleta amador? Tá, não é a mesma coisa. Como que não é a mesma coisa? Eu posso jogar bola amador. Mas ele vai atleta amador no meio do estádio? No meio da torcida? Não é no meio, os caras estavam isolados lá. Tô falando especificamente desse caso. Mas estavam no estádio. Mas aí fora do estádio pode. Aí repito, a gente... Não, mas se torna um ambiente ruim de você estar ali pra torcer pelo seu clube, entendeu? Então, meia dúzia quer brigar, quer fazer um caos no estádio, e outro só quer estar ali com a família, ou não, ou sozinho com os amigos e assistir o jogo. Ponto. Aí você acha legal ter alguns jogadores se matando do lado, aí eu vou ficar tranquila, não, vou continuar assistindo aqui meu jogo.
É problemático. Não faz eu muito não acho, sentido. eu não acho que pode. Eu não acho que pode. Mas o que eu não entendo é não poder ali. Ali não pode. Mas pode numa biblioteca? Não, também não pode. Não deveria poder em lugar nenhum, ninguém tem que estar se matando. No MMA pode. As pessoas estão lá com esse propósito. Não, mas existe. Não, eu vou defender. Eu faço luta. Existe técnica, ninguém tá socando a cara de ninguém ali do nada, tem um lugar exato. O MMA, aliás, ele infringe um princípio do que é esporte. Né? Esporte tem um princípio muito claro que é respeitar a integridade física do seu oponente. Qualquer esporte tem isso. Tem um limite também lá. No MMA? Sim. Qual? Você não pode dar uma cotovelada na nuca do sujeito. Esse é o limite. É uma coisa muito extrema. O limite, na verdade, não tem. Né? Existem regras. Tem não matar. Não Tem matar. não matar. Mas dá pra matar. No karatê não dá pra matar. No jiu-jitsu não dá pra matar. No giro, claro que dá. Não dá. Não dá. No MMA dá. Esse é o ponto. Você tem ausência de componentes no MMA que coloca o cara totalmente exposto àquilo ali, a morrer. Ah, mas no automobilismo também. O cara tem proteção para aquilo ali. Né? E ninguém vai para um autódromo para bater no outro carro. No octógono tu vai para bater no outro cara. Mas Foco, o Estado... torcida, não Voltando, foco, os torcida. caras ali, eles queriam bater um no outro. Tá. Eles queriam bater um no outro. Eles não queriam bater em você que estava lá do outro lado, não queriam ir lá. Agora, se abre geral, eu não sei, mas na minha opinião podia ter um ringue para as torcidas irem lá e voluntariamente brigarem entre si. Gente, torcida organizada ou não organizada não é sinônimo de violência, Fernando. Não, eu não tô falando que é sinônimo de violência. É quase, você quer que Não. tem um ringue no meio do estádio? Não, eu falei que poderia existir uma arena. Aqui, pra- ó, a gente tem um campo na mesa, aqui o ringue. Isso, E o jogo poderia ser. acontece ao redor. Não, poderia ter um cenário que fosse meio campo de futebol, que o grande círculo fosse esse espaço para os torcedores irem lá brigar. Torcedores, né? As pessoas que quisessem ir lá brigar entre si. É um ato voluntário. Elas não estão fazendo isso obrigadas a nada. Elas não são inocentes também para um lugar que não querem ir. Não, elas podem se matar. O problema é elas incomodarem quem tá ao redor e não quer ver aquilo. Ninguém é obrigado a Aí eu presenciar concordo. violência. Eu concordo com isso. Eu concordo. Que bom. Que isso... o que eu estou defendendo é exatamente isso. O quê? Que haja um espaço para que isso possa acontecer. Não tem que existir. Enfim, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Pra finalizar, que eu acho que a gente já foi além do tempo que a gente tinha pensado, vamos falar do aniversariante de hoje. El capitán Diego Lugano, que estampa a córnea número 8. Tive o prazer de fazer entrevista com ele na casa dele. Fiz as fotos e tal, acompanhado do Matheus Steinmetz. É um cara de muita trajetória no futebol, né? Um cara que... Aqui a entrevista, ó. 41 anos. Um cara que completa 41 anos. Um cara que jogou Copa do Mundo, né, pelo Uruguai, algumas. Inclusive a da África do Sul, em que terminaram em quarto lugar, né? Um país com a população do Uruguai de 3 milhões de habitantes, terminar em quarto lugar, né, na Copa do Mundo é realmente um feito histórico. E o Lugano era símbolo disso, né? Desse Uruguai forte. E ele antes já tinha sido campeão da Libertadores com São Paulo, quer dizer, é um cara que... campeão mundial também com São Paulo, é um cara que é muito vencedor, assim, muito respeitado, né? Foi para a Turquia, foi no futebol turco também e pelo Fenerbahçe também foi muito exitoso lá, estava naquele time que tinha Zico treinando, Roberto Carlos, Alex, claro, né? Ídolo máximo do Fenerbahçe. Capa da córnea número 5. Mais um jabá, mais um... E tudo isso ainda está disponível no nosso site, você pode comprar individualmente. E a Turquia é um, né, desses países que a gente sempre vai citar em que o futebol mostra muito como é uma sociedade violenta, né? Lá não é uma questão do futebol, assim, é uma questão da sociedade. Voltamos a isso. O trânsito no Brasil é extremamente violento, né? A gente está num ambiente em que a política é extremamente violenta, né? A gente viu um jornalista, um colega, e posso chamar de amigo, Jamil Chad, sendo agredido, né, numa cobertura jornalística, né, em torno ali do Bolsonaro. E o mais interessante é isso, né, são aqueles fiéis fervorosos em torno do cidadão. E detalhe, né, esse tipo de ambiente hostil era muito atribuído à esquerda, né, historicamente.
que a esquerda fazia atentados antidemocráticos, né, contra a imprensa, contra a grande imprensa, vamos chamar assim. E a gente está vendo agora a direita fazer a mesma coisa. Essas coisas sempre convergem e não tem muito lado, né? Então, repito, é todo um contexto em que a sociedade é muito violenta. Então, tratar isso como um problema só do futebol, a meu ver, parece um grande erro, assim. E aí, voltando ao Lugano, ele fala muito do Uruguai também, que nessa entrevista fala, é um país em que tem também um histórico de violência muito grande, duas torcidas, né, que monopolizam quase ali o futebol. Enfim, uma edição que fala muito de Uruguai. Então é interessante que a gente busca sair um pouco desse binômio Peñarol nacional e vai buscar ali histórias ali à margem desse binômio que é o clássico ali de Montevidéu, né, as duas maiores torcidas, maiores times, maiores torcidas, que tem aí juntas somadas 8 Libertadores, né? A última foi vencida, inclusive, pelo Nacional em 1988. E tem uma fala do Lugano que faz a gente refletir, inclusive, sobre a final da Libertadores de 2021, de 2020, que vai ser cada vez mais recorrente isso, né? Que o Lugano diz o seguinte: enquanto o futebol era alimentado por dinheiro de torcida, ou seja, ingresso, bilheteria, os times uruguaios faziam frente com qualquer um do mundo. E quando entrou o dinheiro da TV, aí o Uruguai começou a ficar para trás, porque o Uruguai tem uma audiência restrita, de novo, de 3 milhões de habitantes, enquanto que a Argentina tem 40 milhões e o Brasil 200 milhões. Né? O Brasil tem 70 vezes mais habitantes que o Uruguai. A Argentina tem quase 20 vezes mais habitantes que o Uruguai. Então não dá para você comparar o dinheiro de TV que esses times do Uruguai recebem com os argentinos e brasileiros. Então os brasileiros vão ter uma vantagem agora cada vez maior, né, com relação a direitos de TV. Isso vem se consolidando já nos últimos anos. Os argentinos conseguem fazer frente ali, sobretudo no Boca Juniors e River Plate, mas são muito dependentes também da venda dos seus jogadores para o exterior. E o Uruguai nem isso. O Uruguai não consegue mais, os times uruguaios não conseguem mais brigar no altíssimo nível aqui do futebol sul-americano sequer. Né? É uma entrevista que fala muito sobre isso também, sobre a corrupção no futebol uruguaio. Ele fala muito do Oscar Tabares, que é o técnico da seleção até agora, né? Era o técnico da seleção. É um técnico que está desde 2006, ficou desde 2006 até 2021 no comando. São 15 anos, sabe? É muita coisa à frente de uma seleção. Mas ele foi responsável por o Oscar Tabares, né? E o Lugano foi um dos bastiões desse período do Tabares. Enfim, repito, o Uruguai, eu conheço o país, é fantástico, é lindo, e é minúsculo, né? É menor que um estado brasileiro, assim, que muitos estados brasileiros. O Rio Grande do Sul é muito maior e muito mais populoso que o Uruguai. Então essa entrevista fala muito essa edição não toda, mas a entrevista também na figura aí de Diego Lugano, que faz aniversário, faz 41 anos, né? Até outro dia ele ainda jogava, esse cara que é ídolo máximo aí do São Paulo, Jay. É isso. Esse foi o escanteio número 1. Escanteio agora oficialmente número 1, né? A gente fez o piloto e ainda tem muita coisa que a gente vai adaptar e tudo, mas vamos testando aí para ver como funciona. Continuar esse formato aqui nesse espaço que, como eu falei, fica aqui em São Paulo, que também é uma lojinha. Aqui atrás da câmera tem a lojinha aí pra gente. Os vídeos, as revistas, produtos de amigos, né? Boné, camiseta, tem bastante coisa aqui na nossa loja. Camisa anos 90. Camisa anos 90 aqui em parceria com a Trox, que fica na mesma galeria. Hoje. Aí, ó, anos 90 que tem um Borussia Dortmund aqui fantástico, trajado pela nossa Jay. Valeu, Jay. E é isso, tamo junto. É isso, gente, até a próxima. Segue nas redes sociais, Instagram, Clube Corner. O Estúdio Bazar também, Estúdio Bazar FC. O que mais? Instagram, só. YouTube, esse vídeo vai estar lá. Cortes a gente tem TikTok. Tem um troço importante de falar que é negócio de like, né? Tem que curtir o vídeo, essas chatices aí. Curtir, compartilhar. Compartilha, a gente sabe que alguém quer assistir isso. E TikTok, parece que não, mas a gente tá lá. TikTok, Clube Corner também. Tudo e Clube Corner. Facebook, Clube Corner. Mas entrem no site. Cuspi. Tudo bem? Entrem no site. Não dá pra falar de boca cheia, né? Tem a 8, que é com o Diego, tem a 5 com o Alex. E a 15. A 15 que vai sair a pré-venda, já assina lá. Tem o pack, né, pra você... As 4 edições de 2021.
Tá? 2022 a gente promete, né? A Jay promete, a Jay promete. É isso. Tchau, gente. Até a próxima. Valeu. Acho que tava alto, será? Não, mas o nosso áudio vai cobrir. Eu espero. Senão a gente